Vamos! Mais uma live incrível começando! Papel e caneta na mão. Seja bem-vindo, irmão. Flavião, nosso convidado já tá aqui. Nelson, muito bom. Isso aí. Galera que vai entrando aí, só me dá um toque se o som tá ok, se tá dando pra ouvir legal aí. Francis, seja bem-vinda. Mariana. Som tá bom? Acho que esse ok foi o som. Energia! Maísa, seja bem-vinda. Muito bom. Vamos entrando, galera. Fixar o tema aqui enquanto vocês vão entrando. Pera aí. Patrícia, seja bem-vinda. Tonight's gonna be on good night. Vocês estão ouvindo o som aí também ou só a minha voz? Patrícia, seja bem-vinda, conseguiu, legal. 5 lições para mudar a sua vida. Deixa eu fixar aqui. Vocês estão ouvindo só a minha voz ou o som também? Só a minha voz. Legal, o som só eu tô ouvindo. Não deu certo o que eu tentei fazer, mas tá bom, a gente aprende. Vai dar certo. Matheus, seja bem-vindo. Bora lá, galera, aqui. Mais 2 minutinhos. Dinda, seja bem-vinda. A Dinda e minha mãe estão lá na praia, só assistindo live. É isso aí. Muito bom. Cuidando da noninha. Obrigado. Já vi que a estratégia de botar o som aqui pra sair aqui junto não deu. Mas tá bom. Vai dar certo. Te amo, Dinda! Rodrigo, seja bem-vindo. Voltei. Agora deu certo. Agora bombou. Então bora lá. Tiago, seja bem-vindo. Rodrigo, seja bem-vindo. Tamo junto, irmão. Tamo junto, Rodrigão. Tamo junto. Vamos lá. Galera, pra gente ganhar tempo e aproveitar esse tempo de hoje, já vou chamar aqui o nosso convidado, tá? Quem tá aqui me ajuda a compartilhar a live, a gente compartilhar com mais 1 ou 2 pessoas. Eu já vou chamar ele aqui pra gente ir testando tudo. Flavião, vou te chamar aí, irmão. Tô te chamando aí. Pera aí. Pera aí, opa. É que eu cliquei aqui, pera aí. Agora vai. Entrando, nosso convidado de hoje. Grande Silvio. Vai aparecer. Ué, não, peraí que deve estar entrando. Peraí que não apareceu pra mim ainda. Peraí, vamos ver. Vamos tentar de novo. Peraí. Aqui. Flavião, manda de novo aí. Manda de novo pra eu te aceitar. Aqui. Delvinha, seja bem-vinda. Aqui, vamos ver. Transmitir, vamos ver agora. Agora vamos ver se entra. Aê! Grande Agora, Silvio. vovó. E aí, meu irmão, beleza? Prazer em falar com você, meu amigo. Igualmente, irmão, igualmente. Pô, que honra a gente poder estar trocando essa ideia, aprender um pouquinho contigo aí essa noite. Digo um pouquinho porque o tempo é curto, né? Então a gente vai aprender o suficiente aí em 1 hora, mas eu sei,
Quando a gente fala pouquinho, né? Eu nem gosto de usar esse tipo de expressão, né? Mas é que a vontade é tanta de ter, às vezes, mais tempo para a gente estar junto e parece que passa voando aqui. Então, vamos aprender o suficiente em 1 hora. Irmão, Não tenho dúvida, meu amigo. Te seja muito agradeço bem-vindo. antecipadamente a oportunidade de estar aqui no seu canal, de estar compartilhando esse momento. Para nós, a poesia começa no carinho que as pessoas têm conosco, isso não tem preço. E eu agradeço infinitamente a possibilidade de participar com você. Tamo junto, irmão. Pô, é uma honra aí você ter aceitado o meu convite. A gente se conheceu lá na formação, né? Mas eu acompanho o teu trabalho há anos. Então, tu é um cara que eu admiro. Eu acredito que tu é um cara que inspira muita gente, né? E isso me inspira. Estar com pessoas que inspiram, me inspiram. Porque eu digo que é o que a humanidade precisa hoje. Pessoas que têm, às vezes, tem muitas pessoas que estão com a sua energia baixa e tem pessoas que conseguem, né? Se reinventar, ser mais versátil, ou até por ter se conectado com algo maior tem essa energia para doar para o mundo aquilo que tem e de alguma forma isso reverbera nas pessoas que estão à nossa volta, mesmo às vezes estando longe, a gente consegue passar essa energia, né? Então, tu é um cara que eu tenho essa admiração e é uma honra a gente estar aqui junto essa Que noite. oportunidade. Irmão, para a gente não perder muito tempo e ir direto ao ponto, tá? Sejam muito bem-vindos para quem está aqui agora, para quem vai assistir depois. Flavião, como a nossa live é cedo, né? Em comparação, assim, as rotinas das pessoas, né? Muita gente assiste depois. Então, essa live fica gravada. Depois, quem está lá no nosso grupo do Telegram, eu envio a gravação para o pessoal assistir também. Então, além das lives, né? A gente tem um workshop todo domingo, às 17h59 também, que é um workshop fechado para quem está lá no nosso grupo do Telegram. Então, eu tenho certeza aí que muita gente vai se beneficiar do que tu vai compartilhar hoje, então eu não quero perder tempo, porque eu falei um pouquinho ali na descrição, né? Mas às vezes nem é todo mundo que lê, né? Mas eu coloquei assim, ele separou 5 de 50 lições que ele escreveu no livro dele, né? Então, é realmente um pequeno percentual de tudo que tem para me entregar, então eu não quero perder muito tempo, quero que tu realmente consiga aí trazer a tua mensagem. Gente, para quem está nos assistindo aí, eu vou convidar você a compartilhar, clicar no aviãozinho e compartilhar com mais uma ou duas pessoas. O Flávio tem um conteúdo magnífico para compartilhar com a gente. Eu vou falar rapidamente aqui, eu vou te apresentar rapidamente na minha visão, dizer o porquê que eu te convidei e depois já vou passar a palavra para ti se apresentar aí da tua forma, né? E expor isso para o teu conteúdo, o teu conhecimento para nós aqui. Quando eu conheci o Flávio, eu nem sabia o que ele fazia, não sabia, porque lá na formação normalmente a gente fala assim, né? Não sei se tu lembra lá. Eu acho que no teu foi o segundo modo, né? Eu fui substituir o Pinheiro no segundo modo. Eu costumo dizer nas minhas formações, nas minhas turmas, o seguinte, que lá nas formações eu não quero saber qual é o teu cargo, qual é a tua função, da onde tu veio, né? Se tu é dono da empresa, se tu é colaborador, se tu é líder, se tu tem dinheiro, se tu não tem dinheiro, qual a classe social, da onde... Eu não quero saber isso, porque eu acredito que quando a gente fica olhando muito essas coisas, isso é a parte de fora da pessoa. A gente não se permite olhar o que está além das pessoas. Então, depois que eu fui descobrir, né, todas essas qualificações aí que o Flávio tem, que ele vai falar um pouquinho, e lá a gente se conectou de uma outra maneira, realmente na essência, né? Ele me deu um presente, que foi um dos livros que ele tem, e a gente se conectou de uma outra forma. E eu quero começar essa live de hoje convidando quem está nos assistindo aqui, quem vai assistir depois, a realmente abrir a sua mente para enxergar além daquilo que às vezes as pessoas representam, de repente até por uma imagem, né? Quem vai conhecer o Flávio, ele vai falar um pouquinho. O Flávio, ele é porta-voz hoje da Polícia Militar de Minas Gerais. De repente você ia ver, ele está sempre na TV, ele está direto na TV. Você assiste quando eu estou lá em BH, eu assisto a TV direto, às vezes aparece umas partes no jornal, daí pensa, pô, o cara lá é major da Polícia Militar, porta-voz. Às vezes as pessoas, de repente, têm todo um preconceito, né, com isso, não especificamente aqui com o Flávio, mas eu vejo que muita gente deixa de se aproximar de outras pessoas por ver, às vezes, o que está por fora, né? E o Flávio é um cara que tem uma mensagem incrível que ele traz aí de dentro para fora.
Lógico que o conhecimento, a experiência dele agrega e possibilitou ele viver tantos papéis, mas uma coisa, Flávio, que eu te falei hoje pela manhã e eu quero te apresentar, não quero falar, vou deixar tu falar, né, o que tu faz, mas eu quero falar uma coisa que eu te falei hoje pela manhã, que é o que eu tenho falado para os meus convidados, que eu admiro muito pessoas que tomaram a decisão de assumir a responsabilidade de viver o seu propósito aqui na Terra. E dentre todas as missões que tu tem, né, eu vejo que tu é um cara que realmente cumpre esse papel, cumpre essa missão com maestria. E eu tenho o cuidado de muitas pessoas que eu estou trazendo aqui, sempre ter esse pequeno detalhe, né, de realmente viver um propósito. Porque a mensagem, quando vem dessa forma, ela vem de uma maneira mais suave, mais leve, e ela atravessa o nosso racional e ela entra direto no nosso coração. É isso que eu acredito. Então, a parte que eu vou falar de você é isso, que é um cara que eu admiro por viver o seu propósito de vida, conseguir ter essa versatilidade em viver tantas missões, e quero passar a palavra para ti e pedir para te falar um pouquinho, né? Quem você é, como é que você chegou, o que você acredita na vida e da onde surgiu aí, aonde você despertou para tantos papéis que você tem hoje e como que você consegue lidar com esses papéis. Acho que é uma coisa legal de falar. E aí depois já entrar nas 5 lições aí. Então, a palavra está com você, meu irmão. E gratidão por você estar aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade, Silvio, e a todos aqueles que nos assistem de alguma forma. É uma honra muito grande. E quem me assiste, quem está assistindo da minha rede, né? O professor Silvio é o responsável por trazer aquele conto do jovem que vai para a guerra e que tem aquela história do sorte ou azar. Meus alunos, com certeza, falam, pô, de onde veio essa história? E foi o professor Silvio que contou na formação em Conte, e eu repliquei essa luz para muitas pessoas, né? Tudo que nós recebemos, é importante que nós não represemos, nós temos que realmente repassar. Isso eu acho que é fundamental, né? Você falou de uma breve apresentação, eu sou esposo da Renata, pai da Ágata e do Mateus, né? Essa é a minha apresentação mais importante, porque são minhas âncoras, né? São as pessoas pelas quais eu vivo, né? Fora a minha mãe, que mora perto de mim, hoje está lá no isolamento social aqui embaixo, ela mora na parte de baixo, e eu tenho que tratá-la com muito carinho. E a gente vai falar um pouco disso, né? Você falou para separar 5 lições de 50, eu fiquei 3 horas, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque a gente gosta e quer falar sobre tudo, né? Mas eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. E a formação em coaching, ela foi importante porque ela despertou esse sentimento de nós colocarmos em prática aquilo que temos. Por exemplo, eu começo por aí, né? Existem pessoas que elas produzem poesias ou canções, ou livros, ou artesanatos, e muitas das vezes isso fica no canto perdido de uma história, de um quarto vazio, quase que sai uma outra poesia aí, né? Fica lá, ela guarda numa gaveta e aquilo muitas das vezes não ganha o mundo. Não que a gente tenha que produzir para ter um retorno financeiro. Ele é louvável quando acontece, mas quando o professor Silvio falou que é muito importante, é quando nós fazemos algo maior. Blindadas, o meu cunhado, depois ele vai assistir e vai rir, né? Ele é físico, né? Para você ter uma ideia. E ele falou assim, quanto você ganhou com o livro? Eu falei, cara, ganhei muito. Ele falou, nossa, ganhou muito? Pai, senta aqui comigo, peraí, me explica que eu vou escrever também. Quanto você ganhou? Conta pra mim. Eu falei, não, ganhei muita coisa. Ele falou, mas quanto em dinheiro? Eu falei, você tá falando de dinheiro? Não, eu perdi 15 mil reais. Eu investi 15 mil reais e não tive de volta. Aí ele falou, pô, então você perdeu dinheiro. Eu falei, você estava falando de dinheiro? Aí ficou naquela brincadeira porque eu ganhei muito do primeiro livro em relação a colocar um sonho em prática. E esse sonho foi atingindo pessoas. E aí me movimentou a escrever o segundo livro, que é sobre drogas. E aí depois da formação em coaching, não podia ser diferente, aí eu escrevi as 50 lições que podem mudar a sua vida, baseado num personagem, que é o tio Tonho, que ele no método socrático, né, eu gosto muito de Sócrates, né, a gente precisa
precisa trazer muito Sócrates para o nosso dia a dia, que é a questão de nós fazermos mais perguntas do que querermos impor respostas, né? Então, às vezes, as pessoas elas trazem situações e é importante que nós perguntemos a elas para que elas busquem na sua essência. E são 50 lições simples, assim, que a gente busca através de diálogo, um diálogo socrático. Esse tio Tonho, que seria... às vezes as pessoas me perguntam, tio Tonho é velho, é novo? Eu falei assim, depende da formação mental que você faz dele. E a ideia, tem gente que me pergunta assim, são histórias verídicas, você viveu? Muitas sim, porque o professor Silvio, para quem nos ouve, ele falava muito isso na formação em coach, né? Sobre a caminhada, a jornada que nós temos. Cada tijolo. Eu trouxe uma série de poesias, se eu fosse mostrar os papéis que eu separei aqui para tentar aproveitar esse tempo, e a gente vai dando algumas coisas. A estrada, né? O que eu percorri. Qual que é, e aí é uma lição, eu não vou nem aprofundar nela, mas às vezes a estrada que eu pego, ela faz uma curva. E eu fico assim, poxa, mas eu não queria fazer aquela curva. Mas o caminho que segue sem a curva ficou monocromático. As árvores elas vão ficando tortas, elas vão secando, e o caminho aqui colorido. Mas eu cismo em ficar olhando pelo retrovisor aquele caminho que se foi. E eu não tenho como. Algumas situações, e a gente vai viver muitas delas por conta, inclusive, agora da pandemia, nós vamos viver transformações. E aí eu trago o Almir Sater para a nossa conversa, que fala compreender a marcha e tocar em frente. Não é que eu vá me deixar levar pelo destino. Eu tenho que ser protagonista, e é uma outra poesia que eu tenho, né? Passageiro do trem da sua vida, seja um maquinista. Claro que você precisa estar à frente dessa jornada, mas algumas curvas elas vão acontecer. Por exemplo, muitas pessoas que nos ouvem aqui devem estar assim, poxa, acabei de viver uma curva, né? Eu perdi o emprego. Eu estou numa situação em que eu abri um negócio e agora, por conta da pandemia, eu tive, infelizmente, que fechar ou parar o sonho. Tem gente que fala assim, abortar o sonho. A gente já fala, né? Não aborta, não. Faz a transformação desse sonho. Bom, eu já posso começar aqui com os papiros, Silvio? Claro, claro. Antes de você começar, eu quero falar para o pessoal aí que está nos ouvindo, que às vezes não conhece, né? O Flávio está lá na postagem, mas o Flávio ele é escritor, ele é poeta, ele é frasista, que eu nem conhecia, ele falou hoje de manhã, não, só conheci também como frasista, porque todos os dias pela manhã ele envia para nós, eu tô lá na lista de transmissão dele também, ele envia alguma frase de bom dia, e sempre são frases que te fazem pensar muito, né? E quando a gente fala de poesias, histórias, tudo isso que ele está colocando aqui, essa é a linguagem da nossa mente inconsciente. O que é a nossa mente inconsciente? É a nossa mente automática, que é onde ficam rodando todos os programas que nós temos e que muitas vezes nós não temos controle consciente sobre eles. Só que quando ele traz uma metáfora, uma história, uma poesia, isso ele entra sem julgamento, ele acessa mais rápido o nosso inconsciente, nos dando muito recurso, mas um recurso diferente, que é algo que eu sempre falo, Flávio, que é um recurso, é uma oportunidade para que a gente comece a pensar. Porque hoje eu vejo que as pessoas têm muita preguiça de pensar. E tu falou algo que eu sempre falo isso, e a gente fala isso no coaching, né? Tu falou de Sócrates. Quando tem gente que fala do coaching, coaching é aquele negócio de ficar fazendo perguntinhas para as pessoas. Na verdade, isso é uma técnica muito antiga, que chama maiêutica socrática, né? Que tinha a intenção de convidar, o parto das ideias, né? E daí eu falo assim, que perguntas são sugestões de respostas. Que as respostas elas estão nas perguntas, nos questionamentos. Então, que é o ato de você receber um estímulo para que você busque dentro de você uma resposta. Então, as metáforas, as poesias, tudo isso que o Flávio traz em forma de metáfora, que ele já trouxe várias. Eu falei, agora ele vai me dar um nó no cérebro, né, Flávio? Sabe por quê? Porque eu falo para a galera assim, que os convidados que eu trago, eu digo que toda porta tem uma chave. Talvez a gente esteja usando a chave errada. Né? E aí o que eu entrego para o pessoal aqui são chaves.
chaves, só que eu não posso virar a chave para ninguém. Eu posso te entregar mais chaves, mas você tem que virar essa chave. E às vezes é uma chavezinha que você recebe que pode mudar completamente o contexto de algo e isso te ajudar a tomar um tipo de decisão, gerar um movimento na tua vida. Que nem você falou ali, eu sei que não foi só isso, mas de repente lá na formação em coaching, você foi lá e quando você vivenciou todo aquele processo, aquilo te deu energia para te talvez colocar em ação, acelerar o processo, que faz parte da metodologia. Mas não foi o coaching, não foi o Silvio Júnior, foi o movimento todo que você estava vivendo e às vezes a gente dá uma impulsionada nas coisas, né? Então eu vejo que é muito isso. E às vezes as pessoas veem isso como bobagem, né? Tem muita gente que fala, essas frases clichês, tem muita gente que fala, né? Que não entende o que está por trás disso. E o nosso papel aqui também não é fazer que as pessoas entendam o significado disso. Porque se a gente tentar explicar, inclusive perde o significado, né? Como você falou ali, o meu livro, ele quem é velho ou novo? Não sei. Só você sabe de que forma essa informação está entrando para você. Então, eu amo isso, Flávio, mas eu acho legal falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque daí a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Fica tranquilo. No tempo certo, da forma certa, no teu tempo ou no tempo de Deus, você entende tudo que a vida tem para te mostrar. Então, não tenta entender. Apenas sente, se diverte, recebe e deixa entrar o que é para entrar. Se fizer sentido, absorve. Se não fizer, fica tranquilo, que aquilo a tua mente ela vai te ajudar a processar isso, e se for para fazer sentido, vai fazer. Então, meu irmão, só para o pessoal aí se conectar com isso e entender, né, entre aspas, o que está por trás dessas metáforas, dessas poesias que eu também sou apaixonado. E agora é contigo, pode mandar ver aí nas lições que estamos aí. Quem não pegou ainda, papel, caneta, anota. Hoje ele vai me dar um nó aqui, porque ele vai falar tanta coisa. Eu tô vendo que eu vou ter que assistir essa live de novo depois, para poder anotar tudo, né? Então, tá tudo certo. E quem ainda não compartilhou, clica no aviãozinho aqui embaixo, compartilha com mais uma ou duas pessoas, que agora o negócio vai ferver aqui. Manda ver, meu irmão, tá contigo. Não, bacana, para escolher as lições, tem entre regulagem de foco, saia do papel da vítima, processo de frustrações, vencer o medo, máscaras que não se sustentam ao longo do tempo, superação, orgulho, como lidar com perda de entes queridos, situações intempestivas, amizades, coberta de doenças incuráveis, qual a sua armadura, altares nas estradas, reenergize-se, né? Você falou antes, a gente precisa buscar esse momento de reenergização, o que fazer diante de escolhas, em busca da vontade, diga sim para a vida, minha positividade, a minha sorte, intolerância à intolerância, amor próprio. Bom, eu falei algumas aqui, mas eu falei assim, poxa, a gente está no meio de uma pandemia, a gente precisa levar uma mensagem de alento. E também de baculejo, né? Para a pessoa sair da zona de conforto e ir para a zona de aprendizado, né? Sai da zona de conforto, vai para a zona de aprendizado. Isso é muito bacana. Então eu separei dos 5 que você me pediu, saia do papel da vítima, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual a sua armadura? Eu preciso que as pessoas... Inclusive, a armadura, eu tenho até um conto que eu vou tentar falar rapidinho. Um outro que eu achei legal também de falar, que é uma das lições, que é um strike pode mudar tudo, principalmente aquelas pessoas que já estão colocando a tarja da derrota por conta da pandemia, né? Nós ainda estamos vivendo, né, ascensões dela no mundo, ainda transições. Se nós formos ouvir a voz do pessimismo, a voz da não coragem, que nos desencoraja o tempo inteiro, vamos entrar para debaixo da cama e ficar ali, escondidos de um ataque nuclear. Não que não tenhamos que ter e obedecer aquilo que nós percebemos que é importante que se siga, mas nós não podemos nos entregar, né? Outra, reciprocidade como ferramenta, é uma lição importante, né? Quanto mais recíproco, mais ferramenta eu tenho para a minha vida. E o que fazer diante das escolhas? Você pediu 5?
mas eu fiz um bem bolado com uma outra lição que fala das frustrações, tá? Bom, Legal. eu vou também transversalizar com algumas poesias e contos que eu tenho aqui, vou me achando nas minhas confusões aqui, mas vai dar certo. Bom, Saia do Papel da Vítima, eu tenho o texto, ele fala muito nesse diálogo. O diálogo do livro é sempre alguém trazendo um problema e o tio Tonho, que é o coach, né, ele levando a pessoa a essa reflexão, como você muito bem falou, né, trazendo a pessoa a uma realidade que está dentro dela. Né. Primeiro eu trago a questão da síndrome de Hard, que é aquela hiena dos desenhos animados, né? Ó céus, ó azar, né? Você lembra disso? E tem muitas pessoas que absorvem essa síndrome de Hard, então tudo é culpa de todo mundo. Né? Ou seja, eu coloco a culpa no universo, eu coloco a culpa nas pessoas, eu não me movimento para fazer com que as situações sejam modificadas. Eu prefiro colocar uma desculpa na minha vida ante a uma proposição de mudança. É claro que eu costumo brincar que eu gosto muito daquele livro que fala do poder do hábito, né? Que a gente precisa se habituar. Tem um podcast, tem um canal que eu tenho também, chama Poesia Cast. Quem quiser ouvir os meus podcasts. Tem um podcast que eu falo que é a inércia no pensamento e na psique. A inércia na física é o corpo tender a ficar naquele movimento. Se ele está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. O problema é que as pessoas elas tentam modificar de uma forma abrupta. Por exemplo, o professor Silvio gosta muito da parte de educação física, está sempre incentivando as pessoas a essa prática. Aí a pessoa ela está obesa, ela tá com algum sedentarismo, ela fala, não, acabou. Só que ela esquece que o acabou está no consciente, tem um subconsciente que é o mundo que vai vir para cima dela e ela precisa entender esse processo. E aí, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela vai no shopping center, né? Quando terminar a pandemia, claro, vai lá, entra numa loja de esporte, compra uma roupa que absorve o suor, transforma quase o suor em ouro, né? Que absorve todo o impacto do mundo. Compra um short que tem porta-celular, porta-treco, pode levar até a sogra se quiser. Tô brincando, viu, gente? Tem que ter humor na vida. Mas aí a pessoa compra isso tudo, sai cheio de sacola, para num fast food e fala assim, não, hoje eu vou me despedir do fast food. Bom, ela já se entregou ali, né? Já deu o cartão de visitas que não vai ter condição. Mas ela assim chega em casa, ela faz um alongamento e tenta correr 40, 50 minutos de uma vez só. E aí ela se frustra, porque a gente vai trabalhar a frustração também, ela se frustra no primeiro minuto que o subconsciente vai falar assim, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Porque o corpo não tá adaptado àquilo. Ela precisa fazer uma adaptação daquilo. Por isso que tem gente que fala assim, cara, eu tô entrando em depressão, não consigo sair da minha cama. Tá bom, você ficar sentado é um passo. No outro dia você ficou sentado e saiu do quarto, é outro passo. E aí eu já aproveito para fazer um recorte do não julgamento, né? Que a gente tem a mania de julgar as pessoas pelo que elas têm dificuldade e na facilidade que nós carregamos. Eu posso ter uma facilidade em oratória, como o professor Silvio tem, e outros têm dificuldade. Claro, tudo é possível de se aprender, né? Não existe crença que não possa ser quebrada, essa limitação que nos faz às vezes temer, né? O medo ele é importante, né? Alguns coaches da internet falam muito dessa questão, não traga o medo para o seu lado, ele faz parte do processo. Mas você tem que aprender a se conhecer, porque a minha vulnerabilidade, ela, desde o conhecimento que eu tenha dela, eu posso fazer com que eu conquiste muita coisa porque eu me conheço. Mas é possível, voltando ao centro da questão, modificar a cada dia. Se essa pessoa comprou esse material todo desportivo e ela vai fazer um alongamento, no outro dia ela vai fazer um alongamento melhor, vai fazer uma simples caminhada, ela vai se adaptando, o subconsciente vai interagindo com aquilo, a hora que ela vai trotar, fazer a metodologia de Cooper, por exemplo, até que ela vai estar correndo e não vai aguentar. Quem hoje
Eu lembro, a gente estava na formação em coach, o professor Silvio teve que achar no hotel lá a sala de musculação, né? Porque já venceu a inércia, o estado, a parte estática e estava na parte dinâmica, ou seja, eu preciso agir. E precisar agir em tudo, né? E quando a gente está no papel da vítima, a gente terceiriza o processo jogando nas costas de outras pessoas ou do universo, né? Coisas que nós deveríamos mudar. Primeiro, por isso que o otimismo é legal e a gente tem essa questão da reciprocidade, que é uma outra lição que a gente vai trabalhar também, que é o dizer sim, é o se preocupar com as pessoas, né? Eu gosto muito daquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor, que ele tem uma mensagem bacana. Ele começa a dizer sim para tudo, claro, a gente não vai dizer sim para tudo, a gente vai ter que em algum momento dizer não, não é importante, mas de forma assertiva, de forma propositiva, né? De forma educativa, educacional. Mas eu preciso dizer sim, eu preciso me voluntariar mais, eu preciso lateralizar o meu olhar. E aí é uma outra pausa importante que eu faço. Que a lateralização do olhar é o momento em que hoje eu estou na hashtag Fica em Casa, mas como é que está a minha colaboradora? Será que eu demiti? Será que ela está precisando de alguma coisa? Será que eu não tenho condição de me esforçar um pouquinho para auxiliá-la nesse processo e depois ela me retornar de alguma forma? Eu acredito piamente nos retornos do universo. Eu acredito e eu não tenho dúvida, é claro que eu respeito aqueles que pegam nessa parte um pouco mais esotérica, digamos assim, mas eu acredito naquilo que eu penso, eu transformo. Eu consigo me conectar, o que a gente chama da terceira inteligência, né? A gente chama da terceira inteligência, ou seja, eu não tenho pastas, o Silvio não tem todas as respostas, mas o bate-papo que temos vai fazer com que as respostas elas cheguem pela conexão dos pensamentos. Assim, aquele que está assistindo a nossa live agora, né, que é muito legal, estão buscando respostas para situações da vida cotidiana. Isso é muito legal, porque conseguiram se abrir para uma conexão. E isso é outra situação importante, porque a gente tem que parar e começar a rever o que eu estou pensando. Porque o que eu estou ingerindo mentalmente, né? Essa é uma outra metáfora, ingestão mental. Pensa nisso. O que eu estou ingerindo mentalmente? Porque se a gente trazer para a questão fisiológica, né, fisionômica, eu não sei como eu falo, mas aquilo que eu como, meu corpo vai traduzir isso, né? Então eu preciso entender que o que eu consumo mentalmente, eu também vou estar atraindo para mim, não só fazendo mal para mim, para o meu organismo, para a minha psique, eu vou me aprisionar e eu vou ter dificuldades. Quando o professor falou, para quem nos ouve aqui, da questão da formação, porque eu vi exatamente a possibilidade de fazer com que a minha poesia ela não fosse represada, em que as minhas composições não fossem represadas. É claro que tem gente que virou para mim e falou o seguinte, mas por que você escreveu o livro querendo aparecer? Por que você escreve poesia? Você acha que... Mas quando eu recebo, e eu não vou falar isso para perder o meu bônus celestial, digamos assim, mas para fazer com que as pessoas interajam um pouquinho nessa conexão que é legal, quando nós, de alguma forma, recebemos ou aceitamos alguma situação, nós fazemos com que haja uma modificação em relação àquilo que se propõe, né? Eu falo tanta coisa aqui que às vezes as pessoas vão se confundindo, né? E eu preciso interagir que tudo aquilo que eu de alguma forma reverbero, o universo vai trazer para mim. E aí, sair do papel da vítima. A gente já está começando a pensar e entender que eu preciso sair do papel da vítima. Porque a vida ela vai te cercar de alguma forma, ela vai fazer com que haja modificações de caminhos. Por exemplo, como eu falei, do caminho que fica colorido e muitas das vezes eu não enxergo isso. Nós estamos vivendo uma pandemia. Aí eu vou para o segundo texto que eu acho super legal. Qual a sua armadura? Você que nos ouve, qual a sua armadura? Porque tem uns que têm a fé como armadura, a família como armadura, né? Tem gente que, é claro que eu não estou pregando aqui que você crie amuletos na sua vida, e aí vai de cada um também. Eu gosto muito daquele filme As Aventuras de Pi, inclusive morreu, né, o ator, eu gostava muito dele.
E eu falava assim, nossa, você foi budista, foi católico, foi muçulmano? Ele falou, ainda dou aulas de mandala. Ou seja, ele aproveitava das múltiplas conexões, daquilo que era bom. Por exemplo, eu adoro o padre Fábio de Mello, pastor Cláudio Duarte, adoro o Divaldo Pereira Franco. Qual que é o problema de eu degustar dessas sabedorias? Aquilo que de alguma forma a minha fé não se conecta, eu consigo fazer as distinções, eu não represo a possibilidade de aprendizado e de ter boas experiências, né? E aí eu pergunto, qual que é a sua armadura? Porque a gente precisa renovar a nossa fé nesse momento tão importante e emblemático. Às vezes as pessoas estão em casa falando assim, caramba, você está falando aí, mas você tem uma certa estabilidade e eu não, eu perdi meu emprego. Então é fácil para você dizer. Talvez as pessoas, os nossos espectadores, perguntem, né? E com razão. Só que eu volto ao primeiro texto, né? Para aquela questão do papel da vítima. E a gente caminha para um outro também, que é a questão da frustração. Eu costumo dizer que a frustração é o lubrificante da alma. Aí tem gente que fala assim, não, agora ele enlouqueceu. Agora o Flávio realmente trouxe alguma coisa. A frustração é o terceiro ou não? É o terceiro. Na verdade, o que fazer diante das escolhas que eu tô. Na verdade, eu tô cometendo aqui como dizer assim, eu juntei dois capítulos numa frustração e o que fazer diante de escolhas. Porque eram Só tantas. para anotar. Vai, toca a ficha, toca a ficha. Mas a frustração, ela, quando eu falo que é o combustível, porque nós temos que entender, primeiro, separar o joio do trigo, né? Primeiro, entender que árvore, que fruto bom é que leva pedrada. Às vezes você vai tentar, ou melhor, vai se deixar levar nas suas proposições por pessoas que trafegam na mediocridade. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas trafegam na mediocridade e elas querem uma canelinha fina para segurar e puxar. Mas não é para segurar e subir, não. Tem até um texto que eu escrevi, né, no primeiro livro, né, Política da Corda ou do Martelo. Tem gente que só sabe martelar, tem gente que joga uma corda. Às vezes você vai jogar uma corda para uma pessoa, por exemplo, você encontrou um morador em situação de rua. Você não vai conseguir trazer para sua casa, adotar esse morador. Mas se você levar um prato de comida, ou levar uma mensagem, ou tratá-lo com dignidade, isso é você usar a política da corda para trazer essa pessoa para um patamar um pouquinho diferente da realidade que ela está vivendo. Essa lateralização do olhar que a gente precisa ter nesse processo de pandemia, onde a gente vai enxergar um irmão, um tio. Às vezes tem um outro parente que tem até uma situação estável financeiramente, mas que não tem psicologicamente. Liga mais com essa pessoa, entendeu? Faz uma teleconferência, uma videoconferência. É importante nós criarmos oportunidades na diversidade. Tem pessoas que elas se enclausuram e elas se matam antes da morte. Nós precisamos entender, ter sempre otimismo para transformar as situações que nós vivenciamos. Algumas são ruins. Eu vou fazer mais Flávio, Flávio, uma coisa que, cara, tu falou aí, eu preciso reforçar isso para a galera que está nos ouvindo, que vai reforçar depois. Isso que tu falou para mim é muito genuíno. Tem pessoas nesse momento que estão precisando mais de um apoio emocional, outras talvez de um apoio financeiro, enfim, diversas necessidades. As necessidades são distintas, né? Cada um dentro do seu contexto. Agora, uma coisa que você falou aí, eu acredito que a gente tem que levar para nós, porque assim, a quarentena ela vai passar, ela está acabando, a gente vai se adaptar rapidamente. Princípio da adaptação. Isso eu falo também dentro do método, do meu método que eu estou criando. E não tem. Querendo ou não, você vai se adaptar. Mas, cara, a gente tem que aproveitar essa quarentena, todos nós, para fazer isso que o Flávio está ouvindo. Não importa a forma. Entenda que cada um, do seu jeito e da sua forma, tem algum recurso para contribuir com o seu semelhante, com o seu próximo. Talvez eu tenha uma coisa que o outro não tem. E aí eu preciso acreditar, olhar para mim. Esse é o momento de olhar para dentro para você poder colocar para fora. Então talvez eu não vou poder te ajudar na parte que nem um banco que está dando milhões para isso, para aquilo, mas talvez eu possa te ajudar fazendo uma live,
né? Enviando, fazendo o que o Flávio faz, mandando uma mensagem todos os dias de manhã para diversas pessoas, que talvez a pessoa receba aquela mensagem. Pá, quantas vezes eu li a mensagem dele de manhã e aquilo me deu uma energizada, porque foi um estímulo. Então, cara, às vezes é uma mensagem, é uma ligação, são coisas simples. Então, eu quero reforçar isso que eu falo. Todos que estamos vendo aqui, e eu acredito que todo ser humano na face da Terra, Flávio, quando entende isso que você falou, começa a se conectar com a sua verdadeira identidade e entende, cara, eu tô aqui para fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que que é. Cara, escuta a voz do teu coração, que ele vai te mostrar o caminho, né? Ou Deus, se você preferir, né? Se essa palavra Deus não fizer sentido, muda, mas enfim. Só queria reforçar isso, Fábio, porque eu vejo que as pessoas nesse momento estão se questionando muito sobre as suas capacidades, habilidades, sobre os seus talentos, e porque eu perdi o emprego. Cara, talvez você perdeu o emprego, não foi porque você não é um profissional capacitado, você perdeu o emprego porque a sua empresa, infelizmente, não teve condições de te manter lá, mas você é um profissional incrível, talvez a pessoa, se abrir 10 empresas, ela te contrataria de novo, ou também não, nesse momento vai separar o joio do trigo, né? Vai ter essa mudança. Então não adianta você ficar nesse papel de vítima, se lamentando pelo aquilo que você não pode fazer. É o momento de você se perguntar o que eu posso fazer nesse momento, com os recursos que eu tenho, no contexto que eu estou. Né? Então eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar, e eu vejo que isso é uma virada de chave para muitas pessoas e que às vezes demorou muito. Eu demorei 24 anos para virar minha chave e entender que eu era especial para o mundo. Mas até então eu achava que isso seria arrogância. Hoje eu entendo que você se empoderar das suas capacidades, das suas habilidades, talentos, e colocar isso a serviço da humanidade, isso é assumir a responsabilidade do seu propósito. Encontre a sua identidade, assuma o seu propósito. Então, todos nós aqui podemos contribuir de alguma forma. Acho que isso tem que ficar muito forte, assim. Gratidão por trazer isso e fortalecer isso de novo, irmão. Obrigado mesmo. E manda bala. Desculpa te interromper, mas eu acredito que isso seria um ponto importante a ser reforçado, né, na crença que temos que ter de cada um de nós. A minha frase já diz, né, Flávio? Você é o que você acredita que pode ser. Então eu estou aqui te dizendo, cara, eu não sei, eu não posso acreditar em você a ponto de pegar na sua mão e te levar para o lugar onde você tem que ir. Mas eu posso dizer que eu acredito que todo ser humano na face da Terra tem um dom e um talento, e você precisa colocar isso à minha disposição, à disposição do Flávio. Porque aqui nós estamos compartilhando um tipo de conteúdo. Mas e se você abrir uma live logo depois que acabar essa, será que você também não tem alguma coisa para contribuir? E as pessoas, né? E é legal, o professor Silvio fala muito bem, né? Essa questão de você é o que você acredita que pode ser. Olha que legal, né? Porque é claro que algumas pessoas falam assim, não, mas eu me sinto vulnerável. Então aceite essa vulnerabilidade, receba essa vulnerabilidade com carinho. E você vai trabalhar. Eu fiz aqui, não sei se o pessoal vai ler, vai conseguir ler, né? Seria a matriz SWOT, que ela fala de 4 referências que eu costumo brincar assim. Eu peguei o planejamento estratégico, lições gerenciais e poetizei. Eu fiz assim, SWOTize a sua vida. O que é? É você trabalhar com fraqueza, fortaleza, ameaça e oportunidade. Fraqueza e fortaleza no ambiente interno, ameaça e oportunidade no ambiente externo. O que eu sou forte? Sou forte talvez na oratória, na possibilidade de escrever um texto. O que eu tenho, que aí a gente substitui a fraqueza por vulnerabilidade ou até mesmo pontos de melhoria, né? O que eu posso melhorar? Tem gente que até abandona e canaliza no ponto de melhoria. Ponto de melhoria a gente vai trabalhar um pouquinho, mas o que você é forte, joga para o mundo. Fortalece cada vez mais. E cada um tem o dom de ser capaz de ser feliz, né, como diz o poeta. Então a gente precisa trabalhar isso. E ameaça e oportunidade. A gente tem uma ameaça externa, o coronavírus. Qual que é a oportunidade que essa ameaça externa está passando? Porque toda ameaça ela tem uma contrapartida de uma oportunidade. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso entender que eu nunca vi tanta live bacana de manhã. Eu acordo, tem uma live de um cara fabuloso.
Aí tem um professor Silvio fazendo uma live à noite. Eu assisti algumas dos convidados do Silvio Júnior. Isso é legal demais. Assisti outros que eu talvez não assistisse, não tivesse essa oportunidade. Assisti cantores, eu aqui no... adaptei, né, uma pessoa que eu faço treino, eu até pretendo voltar, mas eu consegui perceber que eu posso treinar com 2 metros quadrados, ou melhor, uns 10 metros quadrados, eu consigo treinar, eu consigo fazer aqui em casa, eu consegui aplicativos em que eu consigo uma capacidade aeróbica, coisa que eu não acreditava. Eu vi cursos online, ou seja, ver na ameaça uma oportunidade. É claro que eu preciso me escudar para que eu não seja atingido no coração, para que eu não seja compelido a uma perda qualquer, mas ver oportunidade. Tem gente que está em casa agora, não tem o que fazer. Não tem jeito, não pode sair de casa. Então aproveita para dar uma reciclada, para dar uma estudada, para pensar numa alternativa. Ah, o meu emprego não está certo. O que será que eu posso refazer? Será que eu posso ouvir algumas coisas? Tem tanta gente brilhante falando hoje. Eu tenho certeza que se a pessoa ficar uma semana assistindo live, ela vai vender limão, ela vai fazer qualquer outra coisa, mas ela vai conseguir achar a sua felicidade. Que é importante frisar. Eu acho que a gente precisa trabalhar para ter uma situação, para ter sucesso. Ele é legítimo, mas a gente não pode tê-lo como uma meta única. A gente precisa fazer o que gosta. A gente fala assim, eu queria fazer determinada coisa porque eu acho que dá dinheiro. Não, não. Faz aquilo que você gosta, faz bem feito, porque você vai conseguir um espaço, né? E aí, voltando para as lições aqui, professor, que inclusive eu tenho o que eu falei, essa live aqui tinha que durar umas 5 horas para a gente poder se conectar tanto assunto. Mas o que fazer diante das escolhas? Vamos marcar outra depois. O que fazer diante das escolhas, né? É o que as pessoas me perguntam muito. Flávio, eu fico inseguro ali, eu não sei se eu caso, se eu separo, eu não sei se eu modifico de emprego, se eu fico no emprego, eu não sei se eu corro ou se eu fico parado. Eu costumo dizer que toda escolha, toda, sem exceção, ela tem perdas e tem ganhos. Mas quando as pessoas me perguntam assim, o que eu faço diante da escolha? Eu costumo dizer, em uma palavra, escolha. Você precisa escolher. É claro que você só pesa, você tem fazendo um trocadilho com o direito, tem a dosimetria das escolhas, eu coloco ali pontos, tal, mas até fazendo uma brincadeira aos artistas dos melhores do mundo, né? Aquela parte, não sei se o professor viu aquela peça, né? Hermanoteu na Terra do Godard, tem uma hora que ele fala assim, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, o mar fechou, eu fiquei. Não deixa o mar fechar não, a hora que o mar abrir, cara, pega ali e vai embora. E dá um sprint e vai embora. Porque, claro, você deixar para trás, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu pintou uma oportunidade no Canadá, mas minha família está aqui e tal. Tudo bem, se você for, talvez seja uma coisa bacana, você vai ter que se adaptar, você tem WhatsApp, você tem hoje uma tecnologia que te aproxima, como nós estamos aproximados aqui, de outras pessoas, tantas no mundo inteiro que nos assistem, como também poderemos minimizar esse dano. Mas ele é uma perda, fato. Se eu ficar, eu vou deixar de ter uma oportunidade lá fora, mas foi uma escolha. Eu tenho que ser feliz com ela. Muitas pessoas optam, e são às vezes marginalizadas por isso, grandes executivos, que abandonam as suas posições porque estão lá numa turbulência, vivendo às vezes de máscaras. Máscaras não se sustentam, é uma outra lição aqui do livro. Eu vou só encaixando as lições dessas 5 aqui, estão se tornando 10. Mas às vezes ele deixa de ser executivo para vender coco na feira, na praia. Uai, mas se aquilo faz feliz, com certeza, inclusive, vai trazer um retorno financeiro. Não tem dúvida. Porque o empreendedorismo ele é multifacetado. Mas eu preciso entender que eu preciso escolher. Eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar em cima do muro, porque o muro normalmente cai. Eu preciso ficar realmente... Né, eu não posso ficar, vou ali, não vou aqui. E o pior, tem gente que quer os dois mundos. Tem gente que quer casar, mas manter uma vida de solteiro. Não é? Tem gente que quer trabalhar num emprego, mas não se associa àquela realidade
e fica muitas das vezes jogando contra a empresa que lhe deu uma oportunidade. Eu costumo falar que são pessoas que tinham que trabalhar naquele desenho da família Addams, né, que andam com uma nuvem assim, cheia de chuva, de raio na cabeça, que tudo está ruim, né? Elas criticam tudo e todos. Então eu preciso entender que a escolha ela é uma necessidade. Eu trago, meus contos, não vai dar para falar todos, mas eu tenho um conto aqui que é especial para esse processo de transformação. Dá tempo da gente fazer, mesclar com um conto de poesias? Tem um conto que chama Janela Velha. Esse conto é sobre transformações e tem a ver com a pandemia. Prestem atenção nisso. Pela fresta da madeira descascada que via o mundo. Era pequeno e pequeno era o vão. Eu descia rápido pelo corrimão e corria até a janela velha. Meu pai trocou todas menos uma e com um dos olhos observava o movimento da terra. Observava chuvas e tempestades, lágrimas nas nuvens de saudade, pois meus avós tinham partido. Às vezes, o sol colocava seu raio bem na fresta. Carinhoso empeno do destino me prendia a atenção. O tempo era meu amigo e às vezes fazia chover para eu ficar mais tempo com ele. Vi discussões, separações, encontros, desencontros. Também vi muitos encantos no cabelos encacheados de Mirella, uma bela jovem que trabalhava na banca de jornal. Vez ou outra ela fixava o olhar na minha direção, era como se meu plano de observação fosse descoberto. Morava bem perto de todos os acontecimentos, no centro da cidade. Um dia, vi um homem zombar de um andarilho. A fresta deixava alguns pontos cegos, eu não conseguia ver tudo. Em muitas ocasiões, só via sussurros. Certa feita, um grupo entusiasmado se abraçava pela vitória de um time. Observava rostos, feições, um tanto de interjeições que me faziam sonhar. Como era lindo aquele lugar, aquela fresta, aquela dificuldade de ver que me fazia enxergar um mundo de coisas. Completava tudo o que faltava com a minha imaginação. E triste foi a ocasião que meu pai avisou da nossa mudança. Minha mãe chorou pela futura e não tinha esperança pela distância das amigas. Chorei pela fresta querida, onde escrevi um universo de ideias. No dia da mudança senti um enorme calafrio. Na casa nova, tudo novo, pouca movimentação, certa frustração, onde terminei de crescer. Quando adulto, voltei no endereço antigo, na esperança daquela fresta. Não havia mais janela, não havia mais banca de jornal, não havia mais magia. Apenas uma travessia e um enorme prédio, de um grande tédio, naquele que foi um lugar dos sonhos. Aquela fresta vive ainda nas minhas decisões, nas minhas intenções, pois sempre haverá uma fresta de esperança. Esse conto, porque na verdade, às vezes a gente quer voltar, não, eu queria voltar para aquele lugar que eu morava, porque lá que eu era feliz. Aí a gente volta, não é, porque a visão do rio é diferente da visão da ponte, e as águas que passam, elas passaram, outras águas passarão. Por isso que eu tenho que estar conectado com o presente. Eu tenho que estar conectado com o presente. Cheguei a arrepiar aqui, ó. Cheguei a arrepiar aqui. Não é verdade? A fresta, ela pode viver nas emoções e nas intenções que a gente fala na PNL de ancoragem. Às vezes eu vou dar uma entrevista, as pessoas falam assim, cara, você deu uma entrevista bacana, mas ninguém sabe que eu fiquei nervoso. Mas eu lembro, sempre quando eu vou dar uma entrevista, do inhame com manteiga derretida nas tardes de terça e quarta-feira que minha mãe fazia para mim e que falava assim, filho, come para você ficar forte. E eu comi, tinha o perfume e o tempero do amor. Pensa nisso. Só que as coisas elas vão migrando, mas eu posso ter... Eu também brinco que a gente não deve viver no passado. O passado ele é bom para a gente visitar, a gente consulta algumas coisas e volta, como essa fresta do texto, né, da nossa poesia, para que nós tenhamos a convicção de que ela pode ser uma boa âncora para que eu
trabalhe e modifique, né, as coisas do meu dia a dia com as boas oportunidades e experiências que eu tive. Por isso que é importante que nós sempre tenhamos a convicção de que eu preciso estar aberto ao novo, ao diálogo. Você quer ver uma outra coisa importante, né? A gente vê o digladiar das pessoas hoje na internet por pontos de vista. Nossa, quanto eu aprendo de pontos de vista diversos do meu. Porque todo dia eu sou um Flávio diferente. Eu sou um Flávio que teve a oportunidade de buscar de várias fontes e trazer para que isso me enriqueça a ter um novo norte. Porque nem o nosso corpo é igual de um dia para o outro, né? Nós modificamos. E nessa modificação eu preciso entender que eu trazendo leituras, e hoje a gente tem oportunidade, porque eu falei da ameaça da pandemia que nos trouxe a uma reclusão, a um isolamento, eu busco uma oportunidade de crescimento, de estudar. E aí vou voltar um pouquinho no tempo, a gente fala assim, eu não consigo ler um livro. Eu volto à mesma situação que eu falei da educação física, poder do hábito. Lê meia página, fecha o livro e guarda, no dia seguinte lê a outra metade da página, na outra semana você vai ler uma página inteira. Quando as pessoas perceberem, elas estão lendo um livro inteiro em 3, 4, 5 dias, porque se habituaram a isso. Elas não quiseram modificar fórceps uma realidade, né, professor? Flavião, nós estamos chegando, nós temos 4 minutos ainda de live, tá? Eu quero, cara, eu queria ficar mais 3 horas aqui te ouvindo. Cara, deixa uma última mensagem aí pra galera. Eu travei até na hora de anotar aqui, eu tô arrepiado. Essa metáfora aí foi pra derrubar, porque foi incrível, né? O cara que sempre quer olhar as frestas do passado. É a pessoa que nunca tá satisfeita com nada, né? Em vez de viver, tá sempre olhando e querendo viver aquilo lá. Isso são memórias. E as memórias, elas permitem, né? A nossa mente, ela é associativa. Nós buscamos associações das nossas memórias, mas nós não vivemos a memória. A memória é passada, é o que a gente diz. O passado é a história. Honre e respeite. O futuro é um mistério. Então, aprenda com o passado. Planeje o seu futuro, mas viva e faça no presente o que precisa ser feito. Deixe uma última mensagem aí para a galera e eu vou pedir para a galera, ó, deixe uns comentários aqui pro Flávio, quem gostou, tá? Eu vou gravar, salvar essa live depois, eu vou ouvir só essa metáfora umas 15 vezes de novo. Então nós temos 3 minutinhos aí, deixa uma última mensagem para a galera, que nossa, passou voando, não estava nem olhando o tempo. Eu fiz uma coletânea para fechar com algumas poesias que eu acho que são importantes nesse poder da metáfora, né? Paciência é uma virtude que eu preciso encontrar. Não fique sentido, faça sentido. Não fique sentido, faça sentido. Hoje plantei uma dúzia de saudade. Saudade tem aquele amargorzinho e a gente vai viver muita saudade, mas a saudade, a gente, como o professor Silvio falou, a gente honra a história dos que se foram. Que o universo nos conceda uma dança. Às vezes uma dança, numa live dessa, que você nunca teve oportunidade, afasta a mesa, pega a patroa, o patrão, e pega ali o irmão, a irmã, o seu cônjuge e dança para que o universo reverbere positivamente. Em tempos de crucificações, não seja mais um a martelar o prego. Cuidado, a gente tem apontado muito o dedo para as pessoas. Vamos ser mais pacifistas, né? Essa é boa, hein? Que o trem só descarrilhe na fronteira com amor. Na fronteira com amor ele pode descarrilhar, né? Haja na vida antes que haja ferida. É preciso, não temos que procrastinar, temos que agir. E, para finalizar, professor, que o distanciamento social nos aproxime. Muito obrigado pela oportunidade, professor Silvio. Admiro o trabalho. É um grande amigo que eu tenho. E, por favor, sigam o professor Silvio, que vocês vão estar aí com um sentido muito bacana de uma pessoa do bem. Obrigado pela oportunidade, viu? Ô, meu irmão, gratidão de coração a todos que estiveram aqui, os que vão assistir depois. Foi um presente para nós aí essa live. Eu vou pedir depois para o Flávio no privado ali como que a gente compra o livro dele. A minha mãe já mandou aqui, ó, quero esse livro, ela mandou lá no início lá. Vou mandar um para ela também. Depois eu vou te perguntar no privado
e eu mando pro pessoal como é que te encontra, como é que compra o livro e tudo mais. E eu vou querer que você me mande, nem que seja uma foto desses negocinhos, porque eu não dei conta de anotar. Ou eu sentia ou eu anotava. Então eu resolvi ouvir